Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa tarde de atividade de capacitação Welcome to this da activity de Centro de session Treinamento da training Sociedade Brasileira de Endoscopia. by the Training Hoje teremos Center of com the satisfação Brazilian a Endoscopy presença Society. imediata We have the great da pleasure doutora of having Catherine today with Walsh, us de Toronto, a qual vai Catherine Walsh from Toronto. com uma palestra sobre ensino, sobre She will be estruturação talking da about sessão de endoscopia. training and Doutora how Walsh to tem, set além up das suas a atividades endoscopy como training session. gastroenterologista Dr. Walsh, e in addition to gastroenterologista her activities pediátrica, as doutora Walsh gastroenterologist, tem uma atividade a muito pediatric interessante de gastroenterologist, pesquisa, Dr. Walsh, e não só médica, works mas de very pesquisa de intensely ensino doing research e work, uma vida not only dedicada medical research, but also nessas duas research in atividades the area de of ensino. Dr. education, Walsh and has been trabalha dedicating her life to these two activities. recentemente para a Dr. Walsh Sociedade works Mundial de Endoscopia, for onde é the médica palestrante World Endoscopy internacional e através da Organization. She's Sociedade a Mundial de speaker, Endoscopia, international speaker, médica and dessa through the Sociedade Brasileira de WEO, Endoscopia. she's Então, eu coming queria já to us, to deixar o the nosso Brazilian agradecimento, Society of um Endoscopy. franco agradecimento à So, doutora Walsh por haver thank aceitado you tão so gentilmente much, no dia de Dr. sábado Walsh, estar ao for vivo having so conosco, kindly fazendo accepted essa this apresentação. invitation to be here on a Saturday, Eu live, quero giving this talk. iniciar a sessão passando a palavra à doutora I'd like to start Catherine this Walsh session para que ela faça a giving sua the floor to Dr. exposição. Walsh so that she can then give her lecture. Dr. Walsh, please. Dr. Walsh, You are invited, SOBED, Brazilian Society of Endoscopy, invites. Doutora Walsh, a SOBED, gostaria então de agradecê-la e pedir então que começasse a dar sua palestra. Muito obrigada. Já estão vendo a minha apresentação? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores por essa maravilhosa oportunidade. É ótimo estar aqui com vocês hoje, dando essa palestra, e agradeço realmente pela oportunidade. E eu espero que da próxima vez eu possa ir ao Brasil, nunca estive lá, mas já ouvi maravilhas sobre o seu país. E obrigado pela introdução. Hoje eu vou falar sobre treinamento em endoscopia e como estruturar um treinamento eficaz. E eu vou fazer algumas perguntas no chat. Então, vocês podem responder lá na caixinha do chat. Seria ótimo se vocês pudessem responder. Bom, para aqueles de vocês que não sabem, eu sou de Toronto, que fica no Canadá. Fica mais ou menos no sul do Canadá e eu trabalho no Hospital for Sick Children, que é um hospital pediátrico em Toronto, mas também trabalho com a Associação Canadense de Endoscopia e também com a WEO e também com a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal, ensinando endoscopia e também como ensinar endoscopia para o pessoal que trabalha com endoscopia pediátrica em adultos. Esse aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesse, fora que eu adoro ensinar e gosto realmente de trabalhar com endoscopia. Bom, quando nós pensamos em ensinar endoscopia, os principais objetivos são ter endoscopistas que podem fazer procedimentos seguros, de forma meticulosa, que sejam eficientes, efetivos e que realmente considerem com cuidado o gráfico. É um gráfico genérico de como alguém aprende uma certa habilidade. Começa como iniciante, principiante, e com o tempo, aos poucos, vão aprendendo mais habilidades, e aí ficam avançados e chegam a um nível de competência, e depois eles acabam sendo independentes, ou seja, podem trabalhar por conta própria. Mas mesmo quando você continua trabalhando na sua carreira, você continua ganhando mais habilidades. E acaba, então, chegando àquele nível de proeficiência ou de especialista. E a forma como nós estruturamos os nossos treinamentos
tem a ver como eles aprendem endoscopia. Se eles recebem um ensino fraco na área da endoscopia, se eles não têm nenhuma exposição a outras estratégias, por exemplo, treinamento com simulação, isso pode acabar atrapalhando sua capacidade de aprender a endoscopia no início e eles podem, então, acabar aprendendo de forma muito lenta. Agora, se eles tiverem acesso a simuladores, isso ajuda. Mas, se você tiver instrutores realmente que ensinam bem como fazer endoscopia, podemos melhorar a forma como nós treinamos os estudantes para que eles realmente aprendam da forma mais eficaz. Bom, pensando no que é necessário para ensinar a endoscopia de forma eficaz, o básico seria ter um ambiente de treinamento apropriado, equipamento, temos que ter uma cultura para garantir que haja oportunidade suficiente de exposição, temos que ter instrutores motivados, de alta qualidade também, e um bom programa de treinamento e também uma estratégia de avaliação robusta. O treinamento em endoscopia pode ser definido de forma geral como tendo 3 componentes. O treinamento clínico, que a gente faz no dia a dia, na sala de endoscopia. Alguns cursos usam treinamento baseado em simulação e muitas vezes temos também sessões em pequenos grupos ou palestras, aulas expositivas sobre alguma outra área da endoscopia, especialmente relacionada ao componente cognitivo. Na palestra de hoje, eu vou me enfocar no ensino num contexto clínico e vou falar um pouco também sobre treinamento com simulação, estratégias que vocês podem usar para melhorar o uso dos simuladores nos seus cursos. Eu vou começar falando sobre treinamento clínico. Os objetivos dessa sessão seriam entender o conceito e a necessidade de competência consciente como professor para que você consiga explicar conceitos de uma forma clara e efetiva. Eu vou falar sobre um modelo para preparação que vocês podem usar para estruturar uma sessão de endoscopia, seja de um curso de um dia ou meio-dia. Vocês podem usar essa estrutura quando trabalham com pessoas que estão aprendendo endoscopia. E, finalmente, temos que entender a importância de o feedback e instrução que realmente melhora o desempenho. Bom, em relação ao ensino clínico, seria um ensino que se enfoca e normalmente envolve diretamente pacientes. Algumas pessoas hesitam porque os pacientes talvez talvez haja uma certa ansiedade, mas estudos mostraram que, na verdade, os pacientes gostam de ensino na clínica e eles sentem que os profissionais da saúde têm interesse neles e, na verdade, os pacientes não ficam mais estressados quando tem alguém aprendendo, fazendo o exame neles. Mas há alguns desafios nesse ensino clínico. Muitas vezes os que estão aprendendo não querem participar ativamente. Quando há um foco na instrução e não em resolução de problema, quando há uma falta de objetivos claros, quando não há observação e feedback direto, adequados, e demandas de trabalho que acontecem ao mesmo tempo e também restrições em termos de tempo. Bom, como é que as pessoas aprendem endoscopia? Pensem quando vocês aprenderam a dirigir. Bom, antes de terem a idade para tirar a carteira, vocês viam as pessoas dirigindo e ficavam imaginando que um dia entrariam num carro e dirigiriam. Então, pense como é que foi. Escreva no chat. Fiquem à vontade. Como é que vocês se sentiram quando aprenderam a dirigir? Mas quando eu peço que as pessoas falem sobre isso, normalmente elas dizem, parecia fácil, mas algumas pessoas tinham ansiedade para começar a dirigir, porque não sabiam o que era realmente dirigir e o que estava envolvido. Isso acontece porque quando as pessoas começam a aprender uma habilidade, nós temos o que se conhece como incompetência inconsciente. Os iniciantes não sabem o que precisam saber. Eles veem a habilidade e veem como os especialistas fazem, mas eles mesmos não sabem o que é necessário para essa habilidade e ainda não conseguem fazer. E aí, se vocês pensarem, quando vocês começaram a aprender a dirigir, inicialmente, quando você entrava no carro, como é que vocês se sentiam? A maioria vai dizer que era assustador, que não sabiam o que estavam fazendo e que ficavam muito ansiosos no volante. Isso porque as pessoas que aprendem
passam por uma fase que é chamada incompetência consciente. Nesse estágio, ficam cientes das habilidades que são necessárias, mas eles também ficam cada vez mais cientes do que eles não sabem, o que eles têm que melhorar em relação a essa habilidade específica. Bom, depois, à medida que eles vão aprendendo, então isso aqui, digamos que é o teste, né, para ganhar a carteira. Se pensarem no teste que vocês fizeram, bom, vocês podem me contar quais são os passos para, por exemplo, estacionar, porque na sua cabeça você provavelmente tem uma série de passos específicos. Por exemplo, se eu quiser virar para a esquerda, eu coloco a seta, olho para a esquerda, olho para minha frente, para ver se não tem nenhum carro vindo, eu olho pelo ombro e aí vou girando o volante. Então dá para subdividir em passos bem específicos. Isso porque quem aprende passa então para um estágio de aprendizagem que é conhecido como competência consciente. Então você adquiriu uma habilidade, mas ainda tem que pensar antes de fazer. E você ainda não está no nível de especialista. E nesse estágio do desempenho, você pode verbalizar o que está fazendo, e realmente é muito baseado em regras e algorítmico. E, finalmente, se vocês pensarem como é que vocês dirigem hoje, a maioria das pessoas dirão que é uma coisa automática, não precisam nem pensar. Algumas pessoas até dizem que elas, quando elas vão para casa de carro, às vezes nem se dão conta como é que conseguiram chegar lá, ou nem se lembram o caminho que pegaram. Isso acontece porque, com o tempo, as habilidades se tornam automáticas. Você não tem nem que pensar no que está fazendo. Isso acontece porque os aprendizes entram numa fase que é conhecida como competência inconsciente. Nessa fase, as pessoas fazem a tarefa sem ter que prestar atenção. E isso realmente permite que tenham um desempenho bom e que façam as coisas de forma rápida. A maioria das pessoas que fazem endoscopia normalmente estão nessa fase, porque já fazem há anos, são especialistas, já sabem como fazer. No entanto, a questão de estar nessa fase de competência inconsciente é que você não se lembra, na verdade, de todos os passos necessários para fazer uma certa manobra, por exemplo. Como professor, é realmente importante tentar situar-se e voltar, então, para essa fase de competência consciente. Porque se você não entender o que está fazendo, e se você não consegue subdividir o que você faz em passos, é difícil explicar para os outros, é difícil ensinar. Então, um ensino eficaz requer que o instrutor passe da competência inconsciente para o estágio da competência consciente. E a competência consciência permite, então, desconstruir o que está acontecendo e permite que o instrutor, então, explique o que está fazendo, para que a pessoa que está aprendendo consiga entender. E se vocês pensarem, quando vocês estão treinando, muitas vezes o aluno faz alguma coisa e às vezes é difícil você explicar exatamente como ele saiu de uma situação complicada. Isso porque você está naquela fase mais automática. E é preciso muita reflexão e um esforço realmente para explicar para o aluno, por exemplo, se ele está tendo um problema com a ótica. Eu diria que a maioria de nós que aprendeu endoscopia, talvez a gente não tenha nem passado por essa fase de competência consciência, porque nós normalmente aprendemos a habilidade através de aprendizagem experiencial. Ou seja, a gente faz centenas de procedimentos e aprende dos professores o que a gente gostou, o que não gostou, do que viu, e a gente acaba desenvolvendo a nossa própria técnica. Então, muitos de nós nem aprendeu como fazer certa manobra, de certa forma. Então, quando tentamos ensinar endoscopia, é mais complicado ainda, porque nós temos que aprender a subdividir os passos da habilidade para conseguir ensinar aos que estão aprendendo. Bom, em termos de ensino, se vocês pensarem, você pode ter um estudante por um dia ou meio-dia, alguns modelos que foram propostos para treinar as pessoas. Alguns vocês talvez conheçam o preceptor de 1 minuto, por exemplo. Temos o modelo de desenvolvimento do corpo docente de Stanford ou o momento de 5 minutos à beira do leito. O que eu prefiro para ensinar procedimentos é o modelo de preparo, treinamento e conclusão. Foi elaborado no Reino Unido por Roland Valory e John Anderson,
que no Reino Unido eles têm todo um programa para ensinar as pessoas como ensinar endoscopia. Então, quem trabalha nas universidades fazem esse curso para aprender a ensinar. Então, nós levamos esse programa para o Canadá e temos implementado em vários locais do nosso país nos últimos 10 anos. Nós ensinamos as pessoas a ensinar. Então, nós observamos ensinando outros no contexto clínico e damos um feedback. Então, esse modelo tem 3 fases principais. A fase da preparação, que é tudo que acontece antes de você começar o procedimento. A parte do treinamento é durante o procedimento. E o wrap-up é a conclusão, ou seja, o que é feito depois do procedimento. Bom, pensando o que vocês devem fazer antes do início do procedimento, as coisas principais seriam pensar sobre o clima, o ambiente educacional, por exemplo, a segurança psicológica, a programação, né, os horários e também a configuração física. Em termos de segurança psicológica, aqui os alunos experientes, bom, eles têm que ter uma experiência segura, eles têm que poder se expressar e correr riscos sem medo das consequências. Então, o instrutor tem que ser muito entusiasmado, demonstrar engajamento, o instrutor tem que ser motivacional, ser expressivo, encorajar os outros, tem que dar apoio, tem que comemorar quando o aluno tem sucesso, não deve fazer nenhum juízo, você tem que estar consciente de si mesmo e também aberto, como instrutor, a um feedback. E temos que pensar também no cronograma. Então, pegue os minutinhos antes da sessão para dar uma olhada nos casos, nos pacientes. E se você tiver um aprendiz que está realmente começando bem no início, talvez um ou outro caso não seja apropriado. Então, talvez você mesmo faça esse caso para que você ensine depois em outros casos, ou talvez haja uma certa habilidade que você acha que o aluno tem que trabalhar naquele dia, onde você pode escolher certos casos. Então, com base, se você sabe que vai ter uma certa patologia que você quer que o aluno treine, então temos que olhar os casos para decidir como vai subdividir os casos e como vai ser o dia de treinamento. E o estudante não tem que começar no início de um caso e depois ser ensinado por X de tempo. Se você se focar numa habilidade específica, por exemplo, passar pelas flexões, depois o estudante segue o caso. Temos que também pensar na configuração física. Onde você, instrutor, deve ficar? Idealmente, vemos aqui no computador e o estudante está sozinho ali. Nós, na verdade, temos que participar de forma ativa. Vemos aqui uma sala, né, onde é feito o exame, a endoscopia. Indiquem no chat onde vocês devem ficar. Instrutor, vocês devem ficar onde? Na posição 1, na cabeceira, perto do rosto do paciente, deve ficar na posição 2, 3 ou 4. Alguém tem alguma ideia? Onde é que o instrutor deve ficar? Posição 1, 2, 3 ou 4. Escrevam no chat, por favor. Se alguém disse 3, é certo. E o motivo é que, como instrutor, essa posição permite que você tenha uma boa visualização de tudo que é de seu interesse. Você consegue enxergar o monitor, consegue enxergar o rosto do paciente e pode ver também as mãos do estudante, do aluno. Então, você está numa boa posição para participar da sessão e monitorar o que o aluno está fazendo, mas também considerar a segurança do paciente. O próximo passo, na fase da preparação, inclui avaliação e alinhamento das agendas. O instrutor deve avaliar o nível de competência do aluno. Então, você tem que saber, você tem que conhecer bem o seu aluno. Se você não souber qual é o nível do seu aluno, é difícil estabelecer metas, é difícil envolvê-los, engajá-los. Então, talvez você acabe com objetivos difíceis demais, aí ele não vai querer participar, e se você tiver metas fáceis demais, talvez ele não se engaje também. Então, é importante saber o que eles já sabem. E podemos fazer isso só simplesmente perguntando para o aluno, ou na última sessão, pode perguntar quais foram as dificuldades dele. Alguns centros são mais sofisticados que isso, e eles têm plataformas de avaliação,
Aí você pode olhar lá na avaliação que foram preenchidas, que o aluno preencheu, e para ver quais são os seus pontos fracos. Mas a maioria dos centros não tem isso. Então, nesse caso, é só perguntar para o aluno. Pode ter uma conversa curtinha, 2 ou 3 minutos, para saber quais são as principais áreas que eles acham que ainda tem que trabalhar. E quando vocês entram numa sessão, você como instrutor e o aluno terão objetivos para aquela sessão específica e vocês têm que ouvir quais são os objetivos dele. Então, pergunte para o aluno o que ele espera trabalhar nessa sessão agora. E você, como instrutor, também vai ter metas, objetivos para essa sessão. E antes de começar, vocês têm que concordar, tenha certeza que vocês concordam em relação aos objetivos da sessão. Então, quando eles estão começando, eles vão querer o desfecho, o resultado. Então, eu pergunto, aqueles que já estão na primeira ou segunda semana, eu pergunto para eles, o que vocês querem trabalhar? Eu quero chegar no ilho terminal. Eles só querem saber disso. Então, você, como instrutor, tem que trabalhar com eles para que eles realmente percebam o que é importante para eles trabalharem naquele estágio. E aí eles têm que concordar, não é? Bom, nessa situação, muitas vezes eu digo, se eu sei que eles ainda não têm bom controle da ponta, ou quando eles ainda não entendem bem a questão do torque, eu falo sobre isso. Então, de igual a gente vai trabalhar com torque e com controle da ponta, porque quando chegarmos no ilho terminal, nós temos que realmente ter um bom controle da ótica para conseguir atingir esse objetivo. Então, é tentar fazer com que eles sejam realistas em relação aos seus objetivos, focando, então, em tarefas específicas, ao invés de um procedimento mais geral. Because most trainees are not really aware of their deficits and aren't aware of everything they need to learn, the trainer will often be the one who is really taking the leadership and setting the goals. Já no início do treinamento, o instrutor é aquele que vai assumir a liderança e estabelecer as metas. E no treinamento mais avançado, uma vez que eles desenvolvam uma competência, eles deveriam conseguir orientar todo o aprendizado e estabelecer os seus próprios objetivos, porque isso ajuda-os a refletir e a serem aprendizes, digamos assim, ao longo da vida toda. E na endoscopia, os objetivos devem ser muito curtos e alcançáveis numa sessão. E uma maneira de fazer isso é usar uma abreviação como estabelecer esses objetivos. Então, as coisas principais que você não vai querer mais do que 3 objetivos máximos para uma sessão de treinamento, e eles devem ser muito específicos e devem ser alcançáveis dentro de uma sessão de treinamento. Isso significa que tem que estar dentro das aptidões dos alunos e que sejam relevantes a nível pessoal para os alunos, para que eles realmente considerem importantes e que isso tudo esteja de acordo com o que você está tentando ensinar naquela sessão, para que também seja alcançado esse aprendizado dentro daquela sessão, por cada aluno. Então, uma das coisas que a gente pode usar em termos de pensar que tipos de objetivos podemos estabelecer, diferentes sociedades como a SGE publicaram já documentos com seus currículos principais, que enumera as aptidões necessárias para alguns procedimentos, como colonoscopia, por exemplo, e aqui temos algumas ideias com relação a quais seriam os objetivos específicos para cada treinamento. Então, aqui temos as ferramentas de avaliação, aqui temos alguns exemplos dessas ferramentas para colonoscopia, o GIECAT, o DOPS do Reino Unido, e ACE também, a ACE, que é uma ferramenta de avaliação desenvolvida pela SGE. Então, aqui temos as aptidões específicas para os diferentes procedimentos, e isso nos ajuda, então, a estabelecermos objetivos. E, finalmente, queremos orientar os alunos durante a sessão de treinamento, quantos pacientes eles vão fazer a endoscopia, enfim, quanto tempo vão passar com cada paciente. Então, talvez a gente decida que eles vão passar, digamos, os primeiros 15 minutos de cada procedimento com o aluno, você vai estar lá com o aluno ensinando, e depois eles tentarão
terminar o procedimento, ou talvez você perceba que, por exemplo, hoje você quer trabalhar em retroflexão no seco, e aí você vai fazer a maior parte do procedimento, e aí eles assumem e você se concentra nessa tarefa. Mas vocês têm que estar claros desde o início, para que os alunos também tenham claro o que é esperado daquela sessão. E também temos que nos certificar de que algumas regras sejam estabelecidas, regras básicas, especialmente na endoscopia, há implicações com relação à segurança dos pacientes. Então, eu sempre tenho uma conversa rápida com os meus alunos, dizendo que, com frequência, eu vou pedir para vocês pararem durante o procedimento. Não é que vocês estejam fazendo alguma coisa de errado, simplesmente eu quero parar para que a gente converse sobre o que está acontecendo e discutir também qual é o próximo passo e dar feedback, etc. Mas se você não parar, eu vou pedir mais uma vez. Se você não ouvir, eu vou assumir a ótica, vou assumir o endoscópio. Então, são questões do ponto de vista do paciente em relação à segurança, porque se eles não param quando você pede, isso poderia colocar o paciente em risco. Em termos de preparação, isso aqui é tudo que acontece de antemão, antes do procedimento. Então, a questão-chave aqui é a configuração, toda a configuração da sala, onde você vai ficar de pé, que casos você tem programados para aquela sessão e como você programou a sua sessão de treinamento, para que realmente os alunos obtenham o máximo. Também você vai fazer uma avaliação rápida para conversar com os alunos, ver quais são os seus pontos fracos, o que vocês vão trabalhar naquele dia. E você deve estabelecer, então, 1 ou 2 objetivos, máximo 3, como eu falei, para aquela sessão. E vocês devem conversar com o aluno para que ambos estejam de acordo e tenham entendido quais são os objetivos. E, finalmente, vocês vão discutir as regras básicas, como que essa sessão será estabelecida e as questões que têm a ver com a segurança do paciente. E próximo seria a sessão de treinamento em si, e o que você faz durante essa sessão de treinamento dentro da sala de endoscopia. Então, você tem que se certificar de que o aluno está participando ativamente, e como professor, como instrutor, tem que melhorar cada vez mais esse entendimento e essa instrução, e também sempre cumprindo com aquelas metas estabelecidas no início. Uma coisa que temos que pensar em termos de ensinar a endoscopia é que você tem que certificar que a linguagem utilizada seja muito específica e consistente. Então, se você tiver que ser muito direto, você tem que ser muito direto e dizer como manipular vários termos que você pode usar. Seria bom discutir esses termos entre os grupos de endoscopistas no seu centro, para que você tenha um entendimento na linguagem a ser utilizada, para que os seus alunos também entendam como usar essa mesma linguagem de modo consistente. Só para dar uma ideia aqui, em termos de linguagem comum que usamos em endoscopia na nossa instituição, e os termos básicos são: pare, vá mais devagar, avance, insira, retire, puxe, ponta para cima, ponta para baixo, ponta para a direita, para a esquerda, torque no sentido horário, no sentido anti-horário, sucção, enfim, insuflar, fazer enxágue, irrigar, enfim, são termos que vocês devem discutir com o aluno, que devem ser usados de forma consistente, porque se você simplesmente disser, tem que ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cima, eles não sabem do que você está falando. Então, se você disser, coloque a ponta para baixo e gire, faça o torque no sentido horário, é uma instrução muito mais específica do que simplesmente dizer vá para a direita. Então, em termos de direcionar, orientar o aluno, as pessoas vão ou se referir ao que está o que está acontecendo com as mãos do endoscopista ou com o monitor. Então, se na sua conversa você puder indicar o que você acha que é melhor fazer em termos da mudança das mãos, para que eles se concentrem ou nas mãos ou no monitor, isso tem que estar especificado.
Então, alguém falou nas mãos. Então, eu recomendo que vocês se concentrem no monitor, porque essa é uma orientação constante, enquanto que com as mãos a gente mexe elas o tempo todo e nem sempre o movimento é igual para ir no mesmo sentido. Então, o ideal é ficar de olho no que está acontecendo no monitor. E uma analogia comum seria assim, se a gente olhasse um relógio, por exemplo, ao invés de dizer vá para a direita ou vá para cima, você pode dizer vá para a posição 12 horas, ou 3 horas, ou 6 horas, porque dessa forma você pode ser bem específico em termos dos movimentos do endoscópio, para onde que ele está se movimentando, e é muito mais específico também em termos de instrução e linguagem. Isso com relação ao que acontece na tela, sempre é bom se relacionar à tela e usar essa analogia do relógio. Então, com relação ao treinamento do procedimento, você deve se concentrar em fornecer instruções que melhorem o desempenho do aluno, com base naquelas metas estabelecidas no início do procedimento. Eu vou mostrar rapidamente um vídeo agora para ilustrar o conceito da dificuldade de dar feedback durante o procedimento. Eu vou mostrar um vídeo, dois times de futebol jogando dois times de basquete jogando basquete, e eu quero que vocês se concentrem no time de branco e conte quantas vezes esse time, a equipe de branco, lança a bola de basquete. E depois, por favor, coloquem isso no chat, depois do final do vídeo. Então, vocês conseguiram contar quantas vezes a equipe, o time de branco, teve a bola, lançou a bola? Quais seriam as respostas? Eu não consegui mais contar. Até o macaco aparecer. Então, eles passaram a bola 18 vezes e, como o colega disse, houve um gorila, um macaco que acabou entrando no vídeo, e a maioria das pessoas que estavam se concentrando no time de branco não necessariamente percebe que o macaco entra no vídeo. Então, isso fala dessa ideia de sobrecarga cognitiva, onde nem sempre a gente consegue se concentrar em tudo de uma vez só, que as pessoas têm, de fato, uma capacidade limitada de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e os professores, os instrutores precisam entender que os alunos são particularmente afetados por essa sobrecarga cognitiva, especialmente quando são novatos, porque eles tentam tanto prestar atenção no que estão fazendo e também assim, ouvir ao mesmo tempo o seu feedback fica muito difícil. Então, dar feedback durante o procedimento, se for seguro fazer isso, com frequência é melhor fazer com que o aluno pare, ter essa conversinha rápida e depois continuar, ao invés de falar ao mesmo tempo em que eles estão se concentrando no procedimento e naquilo que eles estão fazendo. E também, como instrutor, é muito difícil prestar atenção em tudo que está acontecendo na sala. É por isso que você usa essas metas que você estabeleceu no início da sessão e você concentra a sua observação e o seu feedback nessas metas, porque aí você consegue dar bastante feedback detalhado sobre essas coisas que você está prestando atenção, ao invés de tentar prestar atenção em tudo e não conseguir dar feedback específico sobre alguma coisa. Então, o que você deseja é evitar essa sobrecarga cognitiva, evitar comentários durante o procedimento e evitar
Alguns instrutores às vezes pedem que os alunos expliquem o que estão fazendo à medida que executam, mas isso não é uma boa ideia, porque o aluno não consegue realmente verbalizar o que está fazendo e prestar atenção ao mesmo tempo no que está fazendo, especialmente no início do treinamento. À medida que ficam mais experientes e mais proficientes, eles podem conseguir fazer isso, mas é muito melhor que eles se concentrem na sua tarefa, que aprendam essa tarefa, e aí você dá o feedback e depois em separado, e não ao mesmo tempo em que eles estão realizando o procedimento. E como eu já falei, você deve concentrar suas observações nas metas da sessão, porque e quando isso colocar em risco a segurança do paciente, isso é muito importante, que as suas observações sejam bem diretas e que você pare para fazê-las, pare o procedimento para fazê-la. Com relação a essa, aqui no basquete, eles não têm um único árbitro cobrindo a quadra toda, eles têm tem um árbitro prestando atenção de cada área da quadra, porque é impossível prestar atenção em tudo, assim como vocês, como instrutores endoscopistas, não conseguem prestar atenção em tudo. Então, é muito melhor ter um objetivo, se concentrar naquele objetivo ao longo da sessão, ao invés de tentar prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. E isso vale também em esportes como na patinação, por exemplo, onde há um painel de juízes, onde cada um se concentra em identificar alguns elementos e outros na execução, porque é impossível que todos prestem atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, o feedback depende bastante no estágio. They're just beginning to develop an understanding of the task, and they have a lot of errors. So your feedback really wants to try to focus on correcting common errors to increase their understanding of the task. Você tem que se concentrar em corrigir erros comuns para que eles aumentem o entendimento dessa tarefa. E à medida que eles adquirem mais aptidões e ficam mais competentes, essa incompetência consciente acaba fazendo com que eles consigam executar a tarefa sem tantos erros. Então, vocês, como instrutores, têm que dar feedback que ajude os alunos a refletir sobre o seu desempenho, ajudá-los a identificar erros comuns e as ações corretivas correspondentes. E, finalmente, à medida que o treinamento se torna mais avançado e chega naquele estágio de competência consciente ou inconsciente, o aluno acaba ficando mais automatizado e cometendo menos erros. Então, você, como instrutor, tem que ter como meta fazer com que eles desenvolvam aptidões de autorreflexão para que eles tenham essa competência consciente, de forma que, quando estiverem na prática real, eles entendam o que de fato aprenderam. E eu digo assim, não encha o balde para eles, ou seja, ajude-os a refletirem e chegarem às conclusões e às respostas por si só, e não deem as soluções de graça, porque já sabemos que o aprendizado é muito mais durável e muito mais forte se a pessoa, ela mesma, solucionar os problemas que surgem. Então, para isso, a gente usa uma estratégia que é o treinamento de decisões, que ajuda a tomada de decisões por parte dos alunos. O que a gente faz aqui é se concentrar no desafio crítico, e aí a gente faz com que o aluno articule o que está acontecendo, qual é o problema, e aí os alunos, quem sabe, oferecem alguma solução, sugerem alguma solução, e aí você pode discutir essas soluções e decidirem, então, em última análise, qual vai ser a solução ideal e qual vocês vão experimentar e depois fazer com que reiniciem o procedimento, tentem aquela solução e, à medida que o procedimento avança, se a coisa não funcionar, pare novamente, interrompa, faça a reflexão, por que a gente pode fazer diferente e aí sim continue. Com relação a esse questionamento por parte do instrutor, isso realmente incentiva os alunos a se engajarem ativamente e a refletirem sobre o seu desempenho. Isso os incentiva, os encoraja a pensar independentemente sobre soluções, ao invés de simplesmente receberem de graça a resposta. Então, deve-se prestar atenção à resolução de problemas
para que essa solução de problema seja feita pelos próprios alunos e não que seja dada de graça pelo instrutor. E isso, ao longo do tempo, vai realmente desenvolver a competência consciente dos alunos. Então, uma pergunta que geralmente recebemos é quando que eu, como instrutor, devo assumir o endoscópio? Bom, há 3 considerações primárias em relação a número 1, segurança do paciente em conforto, qualidade do exame e eficiência do exame. Então, uma lista de perguntas que você, como instrutor, pode se perguntar para decidir se você acha que, nesse momento, você precisa ou não assumir o endoscópio. A primeira pergunta é, você sabe qual é o problema? Você sabe por que o aluno não está conseguindo avançar? Por que está nessa situação? Número 2, você, como instrutor, sabe qual é a solução para o problema? E você pode explicar essa solução de forma que o aluno entenda? E, número 4, será que o aluno de fato entende o que você está propondo? E será que o aluno ou os alunos conseguem executar essas instruções? E será que eles têm as aptidões para executar essa solução como você pretende? E se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, você precisa sim assumir o endoscópio. E revisando essas perguntas, na verdade, as primeiras 4 dependem muito do instrutor. Então, se você, como instrutor, não conseguir diagnosticar qual é o problema ou não consiga claramente articular a solução, aí você será forçado a assumir o endoscópio, porque você sabe o que tem que fazer uma vez que assuma, porque é automático para você. Mas precisa desenvolver essa competência consciente para realmente conseguir ver o que de fato está acontecendo, e a estratégia seria, então, conseguir explicar isso para o aluno de forma que ele entenda. Podemos também usar no seu ensino algumas vinhetas, sódios curtos. Eu tenho algumas coisas que eu uso entre os procedimentos, como, por exemplo, como é guiar o torque. E aí eu tenho um script, assim, um roteirinho de 5 minutos que eu uso, e eu geralmente uso isso com os alunos e faço algumas pausas ao longo do tempo para ensinar, então, essas coisas. Então, isso seria a parte da preparação, o que acontece lá na sala da endoscopia. Depois temos que pensar na linguagem usada, se realmente é uma linguagem padronizada, se possível, algo que seja claro de entender. Temos que tentar evitar a sobrecarga cognitiva, não ficar falando enquanto ele faz o procedimento, mas realmente concentrar a sua instrução nos objetivos principais. E, então, temos que tentar minimizar o que se conversa durante o procedimento e usar coisas como treinamento decisório para os que já estão mais avançados, para que eles façam uma reflexão do que estão aprendendo. Finalmente, a conclusão é o que acontece depois da sessão. E, na verdade, não tem que ser algo muito longo, não. 3 a 5 minutos, no final do procedimento, no final do dia ou no final do meio-dia, aí você faz esse encerramento, essa conclusão, revisando o que foi feito. Nessa sessão, você vai se focar em dar um feedback que melhore o desempenho. O principal aqui é tentar identificar oportunidades para melhoria, reforçar um desempenho bom e melhorar questões de segurança, eficácia, etc. Tudo que você tenta ensinar ao aluno e também ensinar habilidades de autoavaliação para o futuro. Nós temos o modelo ACT, ACT. Há vários modelos de feedback, mas esse aqui eu acho bem simples. O A é para ask, em inglês, pergunte ao aluno. Então, nessa conversa de 5 minutos que você tem com um aluno, você começa perguntando o que eles acham, como é que foi, que dificuldade eles tiveram. Isso realmente mostra a você se o aluno tem alguma ideia já de quais são as suas capacidades e que tipo de problema ele está tendo. E aí você usa, então, isso como uma plataforma, um trampolim para explorar os problemas que foram identificados pelo próprio aluno. Aí vocês têm uma conversa de mão dupla com o aluno, tentando realmente descrever da melhor forma possível as observações, ou seja, os comportamentos observáveis que você viu, encorajando-os a fazer uma autorreflexão, não dando a eles as respostas,
Então, por exemplo, se eles estavam tendo dificuldade, uma flexura, podem identificar, então, se eles não souberem por quê, você pode dizer, olha só, eu vi que você estava tentando fazer o torque no sentido horário, você notou que ocorreu quando você tentou fazer isso, para que eles reflitam, para ver se eles devem realmente ser um processo de mão dupla, deve ser uma conversa entre o aluno e o instrutor. E em termos dos focos, quais devem ser os focos? Bom, se houver algum problema em relação à segurança do paciente, isso, claro, tem que ser discutido, mas, do contrário, você deve concentrar-se nas metas, que devem se concentrar em técnicas mais básicas, conhecimento de lesão, depois, ou polipectomia, coisas assim. Então, você sempre tem que tentar também trazer a essa discussão elementos de habilidades não técnicas, por exemplo, questões de comunicação, de conscientização em relação ao que está acontecendo, e alguns dos seus objetivos podem ter a ver com ergonomia também. E, finalmente, depois de ter tido essa conversa, você resume, então, toda a conversa com uma mensagem que eles vão levar para casa. Então, você tem que deixá-los com uma ou duas coisas para eles trabalharem na próxima sessão. E o ideal é que isso tenha relação com o objetivo que você estabeleceu para aquela sessão. Dessa forma, eles podem levar isso consigo e da próxima vez que eles forem para uma sessão de treinamento e o instrutor perguntar a eles no que eles querem trabalhar, eles já vão ter objetivos para a próxima sessão. Então, usando esse modelo, o feedback vai ser dirigido para os objetivos da sessão e, com isso, os alunos conseguem refletir sobre o que fizeram e, com isso, eles saem da sessão de treinamento com algumas coisas nas quais irão trabalhar e que eles vão poder, então, trazer para a próxima sessão. Bom, você tem que tomar cuidado com as autopercepções do aluno. E se os alunos não se derem conta, às vezes eles realmente não recebem muito bem o feedback. Se eles têm uma percepção diferente de si mesmos, se eles não estiverem dispostos, por assim dizer, a ver seus déficits, é muito importante, como instrutor, nesse caso, ter observações bem detalhadas para que você possa articular de forma realmente clara o que eles fizeram, passo a passo, e por que não funcionou ou por que funcionou. Isso também destaca a importância de concordar em relação aos objetivos antes do início da sessão, para que tanto o instrutor quanto o aluno concordem com os objetivos da sessão. Bom, na conclusão, no encerramento, nós damos então esse feedback que vai melhorar o seu desempenho usando esse modelo que eu acabei de mostrar, o ACT, dando a eles essas mensagens que eles vão levar consigo. Bom, um estudo foi recém-publicado na Clinical Gastroenterology and Hepatology, um estudo Delphi que analisou as competências chaves para ensinar endoscopia. Em programas canadenses e britânicos ensinamos isso há anos, e foi bom ver que esse estudo, na verdade, as competências em termos de avaliar o nível do aluno no início, repassar aquela lista do procedimento, discutir, então, qual será a participação do aluno, temos que manter a atenção durante todo o caso, dar um feedback adequado, mas não sobrecarregar o aluno durante o procedimento, usar uma linguagem padronizada e que você também tem que assumir o controle quando houver um problema de segurança do paciente ou quando o aluno realmente não conseguir fazer o procedimento. Então, depois do procedimento, temos que discutir quais serão os próximos passos, dar uma olhada nas anotações, dar feedback para o aluno. Resumindo essa parte da palestra, o ensino deve ser um processo ativo e, se você estiver preparado, as coisas correm mais fácil. A gente tem que olhar a lista, saber quais são os objetivos, e a competência consciência permite que os professores expliquem as coisas de forma clara e efetiva aos outros. E o uso desse modelo de preparação, treinamento e encerramento permite realmente estruturar uma sessão de endoscopia de uma forma concisa
E isso inclui preparação apropriada, considerando 2 ou 3, no máximo, objetivos para ação e feedback depois em relação aos objetivos de aprendizado. Bom, agora falar sobre treinamento baseado em simulação. Eu discutir com vocês como você inovação de treinamento baseado em simulação de instrução que envolve os alunos. A tool that enables education. If you simply give trainees simulators to use on their own, it doesn't necessarily mean that they'll learn. You have to implement them in a way that's grounded in a curriculum and provide them with feedback. And it has to be thoughtful and deliberate in the way that you integrate them into training. And an effective endoscopy training curriculum makes use of many different teaching methods, and simulation is just one of those that you can use. And what simulation training really can help you to do is move, especially for novices, the interaction with the patient away from the steep part of the learning curve so that they're more proficient at the task when they first encounter the patient. And when we think about endoscopy, quando tiverem que fazer o treinamento pela primeira vez no paciente, quando pensamos nas competências do endoscopista, a maioria se concentra nas habilidades técnicas necessárias para fazer o procedimento e também nas habilidades ou competências cognitivas. Mas temos também as competências que não são nenhuma nem outra, por exemplo, comunicação, consciência da situação, coisas que permitem que as pessoas integrem as suas habilidades técnicas e cognitivas de forma que conseguem se adaptar a diferentes situações. Então, uma simulação também pode ser usada para treinar nessas competências integrativas. E podemos usar a simulação na área da endoscopia, a gastroenterologia. Isso começou lá na década de 60. E lá no início, se perguntava para os alunos se eles tinham gostado da simulação. É a mesma coisa que perguntar para alguém se gostou da massagem. Bom, pode ter sido gostosa, mas talvez a massagem não tenha funcionado. Então, é importante realmente avaliar de forma clara se a simulação realmente está funcionando e fazer isso de forma estruturada, ao invés de simplesmente perguntar para o aluno se ele gostou da simulação. Bom, várias revisões foram publicadas. Recentemente, uma revisão foi publicada no Cochrane. E mostrou-se que a simulação melhora o desempenho dos iniciantes e é mais usada para habilidades não técnicas e procedimentos mais avançados, embora essas áreas estejam se tornando cada vez mais populares. Então, como é que podemos escolher os simuladores? Há um número enorme disponíveis, desde alguns muito simples, a outros simuladores bem complicados, com realidade virtual. E a gente fala de fidelidade. Esse é o termo que a gente usa, ou seja, até que ponto o simulador realmente se parece com a realidade. As pessoas muitas vezes acham que os mais sofisticados são os melhores, mas eu diria que muitas vezes não é assim, não. Vai depender, na verdade, da tarefa que você está tentando realizar. E com frequência, para os iniciantes, que vemos aí à direita, nós usamos modelos super simples. Temos ali como se fosse uma caixa com alguns furos. Começamos assim, para eles aprenderem o torque e o controle da ponta, ao invés de usar simuladores mais sofisticados com realidade virtual. Vou descrever agora a estratégia que vocês podem usar para entregar a simulação no seu treinamento. É o modelo de treinamento progressivo. É assim que a gente aprende a andar de bicicleta, não é? Você não começa direto no triciclo, e depois a gente usa aquelas duas rodinhas, e depois usa a bicicleta sem as rodinhas. Então, da mesma forma, podemos usar a simulação para ir, aos poucos, aumentando a complexidade da tarefa. Nós realizamos um estudo para analisar se treinamento num simulador de realidade virtual o tempo todo e, por outro lado, usar o modelo progressivo, qual melhoraria, então, as habilidades para uso na clínica. Nós dividimos os alunos em 2 grupos, um de currículo estruturado, eles trabalhavam em casos totais de simulação e faziam 6 horas de simulação
eles iam de forma sequencial em tarefas que iam aumentando de dificuldade. Então, primeiro eles iam nesse simulador tipo caixa, onde trabalhavam em habilidades básicas de manipulação, e depois eles passavam para o simulador de realidade virtual, onde o foco era, por exemplo, torque, e finalmente eles faziam então coisas mais complexas. Polipectomia, por exemplo. Depois testamos as suas habilidades na clínica, 3 semanas depois de fazer esse curso. E aqueles que ficaram no grupo progressivo tinham melhores habilidades de colonoscopia clínica, medido pela ferramenta JAG-DOPS. Também tinham melhores habilidades de comunicação. Esses resultados provavelmente têm a ver com o fato de que nós estávamos desafiando de forma apropriada os alunos. Lá no início, um iniciante pode ficar sobrecarregado se tentar focar em tudo ao mesmo tempo. E ao usar um simulador mais simples, para se concentrar numa tarefa mais simples no início, eles conseguem aprender melhor essa primeira habilidade e aí vão progredindo e vão aumentando, então, a complexidade das suas habilidades com o tempo. Então, isso destaca o fato de que você tem que desafiar os alunos de forma apropriada para não sobrecarregá-los. E essa estratégia de aprendizado progressivo permite que você faça exatamente isso. Então, você vê qual é o nível do seu aluno, tentando, então, focar nas habilidades que são apropriadas para esse nível dele. E depois aumentando a dificuldade à medida que eles vão adquirindo essas habilidades. Outra estratégia parecida usa aprendizado de domínio. Aí você faz uma avaliação, aí você tem metas claras, e eles têm que atingir uma nota para cada tarefa, e depois que eles passarem essa tarefa, atingirem essa nota, eles podem passar para a próxima. Para ensino com simuladores, uma tem a ver com feedback. Em treinamento baseado em simulação, nós temos a vantagem de que podemos dar feedback por mais tempo do que na clínica, porque no contexto clínico, muitas vezes você não pode ficar muito tempo ali em função da segurança do paciente. Então, nós usamos as pessoas para receberem feedback concomitante, ou seja, recebiam feedback enquanto faziam a tarefa nesse simulador, com furos, ou eles recebiam feedback no final, feedback terminal, como chamamos. Ou seja, o feedback era depois deles finalizarem cada tarefa. Vemos aqui um exemplo das habilidades que eles estavam aprendendo, ou eles recebiam feedback durante o procedimento, ou o feedback era só no final, depois que eles terminassem. E aqueles que estavam no grupo do feedback concomitante, quando os testamos numa nova sequência, num outro dia, eles conseguiram fazer as sequências mais rápidos. E o seu desempenho foi maior, considerado maior por revisores cegos ao procedimento. Então, isso significa que mais feedback nem sempre é melhor. Isso tem a ver com aquilo que eu falei antes sobre carga cognitiva. Se a gente fica o tempo todo conversando com o aluno, dando feedback para ele o tempo todo, muitas vezes eles não conseguem prestar atenção direito, e aí, quando se tira o feedback, aí eles não vão conseguir fazer bem a tarefa. Agora, se você dá feedback bem específico, e se você não fica dando feedback o tempo todo, isso permite que eles resolvam problemas e trabalhem na tarefa por conta própria. Então, quando estiverem sozinhos, sem feedback, eles vão conseguir fazer essa tarefa e ter um desempenho melhor. Isso tem a ver com aquela ideia de que um pouco de dificuldade é desejável. Então, você tem que desafiar os seus alunos para que eles para que eles possam aprender bem. Mas é claro que a tarefa tem que ser apropriada para o seu nível. E com isso, você não dá feedback o tempo todo, tentando fazer com que eles resolvam os problemas por conta própria. E quando surgirem... isso pode criar dificuldades para o aluno, mas no final pode melhorar a aprendizagem mais profunda. Isso pode levar, então, a aprendizagem melhor, mais a longo prazo. E nós fizemos um estudo qualitativo e os alunos disseram que eles achavam que os professores davam feedback demais. Isso aqui é uma citação de um dos alunos, que diz o seguinte: eu tive algumas sessões com alguns instrutores que ficavam direcionando o tempo todo, falando o tempo todo. Eu acho que as rédeas estavam apertadas demais. Eles diziam, faz isso, faz aquilo, avança, faz isso, faz aquilo. Ou seja, davam instruções específicas em relação a como queriam que as coisas fossem feitas. E, na verdade, era como se a gente estivesse num táxi, sentado atrás. Então, a gente não conseguia fazer as coisas sozinhos. Então,
esse aluno conseguiu realmente articular isso, que ao receber feedback o tempo todo, ele não conseguiu resolver problemas e o seu aprendizado não foi tão bom assim. E isso tem a ver com aquela ideia de treinamento de decisão, ou de tomada de decisão, que a gente discutiu um pouquinho antes. Ou seja, incentivar os alunos a refletirem para que eles também deem soluções possíveis. Quando você usa simuladores, você tem que usar o que chamamos de prática variável. Ao invés de fazer com que o aluno pratique a mesma tarefa de forma repetida, uma vez após a outra, você deve dar uma certa variabilidade em termos de tarefa. Pode ser uma coisa simples, por exemplo, nesse simulador aqui, ao invés de simular a mesma sequência o tempo todo, alterne as sequências. Ou se for um simulador de realidade virtual, que façam casos diferentes cada vez. Ou coloquem o vaso que está sangrando num outro lugar do estômago, por exemplo, para que haja variação, variabilidade. Temos também a prática espaçada ao longo do tempo. Ao invés de ter um curso intensivo ao longo de 1 ou 2 dias, o ideal, se possível, é fazer sessões mais espaçadas no tempo, porque isso realmente acaba reforçando as habilidades dos alunos e mantendo o seu nível de aprendizado alto ao longo do tempo. Em termos de usos inovadores da simulação, eu disse que a simulação pode ser usada para treinar habilidades não técnicas. E já se demonstrou que essas habilidades não técnicas têm correlação com as habilidades técnicas. E em relação à endoscopia, teríamos, por exemplo, a consciência da situação, tomada de decisão, comunicação, liderança e trabalho em equipe, e profissionalismo. Então, fizemos um estudo. Bom, se a gente concentra a simulação em habilidades não técnicas, ao invés de todas as habilidades, para melhorar, e se isso melhoraria realmente a parte clínica, randomizamos os alunos, ou para o modelo de simulação tradicional, progressivo, onde eles iam trabalhando de forma sequencial e aí eles recebiam feedback em relação a todas as habilidades. E um outro grupo, eles tinham o mesmo currículo, no entanto, nós integramos uma palestra sobre habilidades não técnicas, onde eles assistiam um vídeo demonstrando as principais habilidades não técnicas e depois eles recebiam um checklist que permitia que eles falassem sobre essas habilidades não técnicas e que eles pudessem usar isso para fazer uma alta reflexão sobre o seu desempenho depois de uma tarefa. E quando nós fizemos algumas situações com o pessoal da enfermagem, trabalhando num paciente, a gente recebeu esse feedback sobre habilidades não técnicas. Então, nós tivemos alguns pacientes que usavam headphones e aí eles ouviam os sons do simulador e aí o aluno, então, de endoscopia podia também interagir com o pessoal da enfermagem. Aqueles no grupo de habilidades técnicas acabaram tendo um desempenho de colonoscopia clínica melhor quando foram testados, examinados posteriormente no contexto clínico e também aqui. Bom, isso aconteceu provavelmente porque eles conseguiram aprender as habilidades não técnicas melhor no currículo e quando eles entraram no contexto clínico, eles se sentiram mais à vontade com essas habilidades e conseguiram, então, atender as coisas que aconteciam com mais estavam mais à vontade. Fazemos também treinamento de equipes para procedimentos mais intervencionistas, hemorragia ou RCP, algum procedimento mais complexo. Essa é a ideia, onde, ao invés de ter uma equipe de peritos, de especialistas, a gente tem uma equipe especialista. Isso é muito importante em centros onde se faz procedimentos bastante complexos, e a endoscopia ainda não foi tão bem estudada nesse sentido. Há alguns estudos, mas na cirurgia, na endoscopia, temos ali um estudo, mas na cirurgia, um estudo demonstrou que houve uma melhora clínica marcada quando que resultou em 50% menor mortalidade. Há um estudo também que é o treinamento just in time, que é um treinamento que é realizado muito antes de você necessitar dessa habilidade. Por exemplo, aqui a polipectomia, se alguém nunca fez polipectomia, há alguns modelos bem simples e o aluno pode potencialmente, esses são pequenos e
são mantidos na unidade de endoscopia e o aluno pode usar isso aqui antes quando achar que vai precisar fazer uma polipectomia, pode praticar a sua habilidade e muito antes de precisar fazer isso num contexto clínico. E, finalmente, uma das estratégias novas que existe agora é a gamificação, que é aplicar elementos de games para fazer a simulação do treinamento. Agora estão fazendo um estudo com endoscopia para ver se isso também melhora o envolvimento dos alunos, o engajamento dos alunos. E aqui os simuladores, então, são usados para ensinar os alunos como serem instrutores em si e também estabelecer cenários onde você observa o ensino e dá feedback com relação à habilidade de ensino dos instrutores. Então, os pontos para levarmos conosco são a escolha dos simuladores, são cada vez mais sofisticados e mais caros, então nem sempre o mais caro é o melhor. Você tem que realmente combinar o simulador com aquela tarefa que está tentando ensinar, e há várias estratégias para melhorar o aprendizado, como o uso de feedback bem direcionado, mas que não seja o tempo todo, usar também o treinamento de decisões, a variabilidade das tarefas e também a prática espaçada. E algumas estratégias de inovação em termos de usar esse treinamento com base em simulador seria usá-lo para treinar habilidades não técnicas, treinamento de equipe, treinamento just in time para tarefas mais complexas, para que tenham prática de antemão os alunos, e também a gamificação. Então, antes de eu terminar, eu gostaria de pensar e falar sobre algo que talvez vocês tentem durante a próxima sessão de ensino de endoscopia a partir do que aprenderam hoje e que vocês implementem isso quando voltarem aos seus centros. Espero que reflitam sobre aquilo que aprenderam hoje. Eu gostaria de agradecer os vários colaboradores que estiveram comigo, especialmente o Dr. Samir Grover, que é aqui do Hospital de Toronto, onde a maior parte dos estudos de simulação foram feitos juntos, eu fiz junto com ele. E também o Sick Kids Learning Institute, Wilson Center, CCHCSP, onde eu realizei a maior parte da minha pesquisa. Obrigada. Dr. Walsh, I was not aware that you had no translation. Doutora Walsh, eu não sabia que você não tinha tradução no início. Eu peço que você não teve tradução no início. Eu peço desculpas por isso. Boa tarde. Você é muito bem-vinda. Temos um grande prazer em tê-la aqui conosco, especialmente no sábado à tarde, né? Eu agradeço pela sua palestra maravilhosa, completa e muito didática. Agora, o Dr. Fernando Massot, eu convido o Dr. Fernando Massot e a doutora Cristiane Nagasaki para coordenarem o debate. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a doutora Walsh pela apresentação excelente sobre esse assunto tão importante. Agora, eu não consigo visualizar a doutora Walsh. Será que eu poderia... agora eu só me vejo. Ah, tá lá. Obrigado. Muito melhor assim. Primeiramente, eu gostaria de comentar sobre o que eu chamaria de esse círculo vicioso, onde todos os professores, os instrutores, uma vez foram alunos, foram residentes, fellows, enfim, e à medida que a gente chega nessa abordagem de aprender fazendo e a gente passa para incompetência consciente, depois para competência consciente, a gente tem essa tendência de fazer a mesma coisa com os nossos residentes. Então, eu acho que é um círculo vicioso, na verdade. Eu não sei, um círculo vicioso, eu não sei por que isso acontece, eu tenho pensado muito sobre isso, mas eu acho que, geralmente, o que cada um
quer é passar pelo dia, enfim, o mais suavemente possível, sem intercorrências, de forma que a gente possa resolver os casos que nos chegam até nós o quanto antes. E se o fellow, o residente, puder aprender e ajudar, ótimo. Mas se não, tudo bem, ele não está dentro da minha prioridade, geralmente. Eu acho que é assim que acontece, eu não sei o que você pensa sobre isso. Sim, eu acho que se a gente assumir o procedimento e não se engajar em ensinar, fica mais fácil para nós, como endoscopistas. Mas porque é muito trabalhoso se engajar no ensino e também se envolver no procedimento. Exige muito de você como instrutor. Eu acho que você fala, sim, é verdade. Eu acho que muitos de nós aprendemos simplesmente com a experiência e não fomos ensinados explicitamente, digamos assim. Mas eu acho que como endoscopistas podemos fazer esse comprometimento, esse compromisso de ensinar ensinar, porque no final teremos um benefício de que os nossos aprendizes, né, os nossos alunos vão aprender muito mais facilmente, muito mais do que aprenderiam de outra forma. Sim, é por isso que eu acho que esse assunto é tão importante e há tanto espaço para a gente melhorar na nossa vida, né, cotidiana, como instrutores de endoscopia. Sim, como professores também, normalmente a gente não recebe feedback sobre as nossas próprias habilidades. Geralmente a gente vai, faz e ninguém nos diz nada, mas na cirurgia é muito mais comum agora ter alguém assistindo o seu procedimento e dando feedback sobre as suas habilidades. Eu acho que seria ótimo se isso estivesse mais embutido na cultura da endoscopia, que as pessoas, como professores, por exemplo, pudessem ver e observar o que você faz, porque sempre tem espaço para melhorar o que se faz. Eu acho que a doutora está tentando dizer algo, não está ligado o microfone dela. Why don't we go through a question from the audience? Por que a gente não passa para as perguntas da plateia enquanto ela soluciona o seu problema de microfone? Tem uma pergunta sobre qual é o papel principal dos modelos na endoscopia? Você acha que sempre precisamos usar modelos ou há também a possibilidade de se ensinar bem a endoscopia sem o uso de um modelo, como antigamente? Eu acho que depende um pouco da disponibilidade de casos. Por exemplo, com relação à polipectomia, se os alunos, eu sei que na pediatria, por exemplo, eles não são expostos muito à polipectomia, então a gente tende a se basear nos modelos para que eles cheguem àquele estágio necessário para chegarem na prática clínica. Então, eu acho que algumas habilidades onde os seus alunos não estão treinados, então não têm tanto acesso, eu acho que nesse caso os modelos seriam bem úteis. E também com hemorragias complexas ou procedimentos mais complexos, sempre é bom começar com modelos antes de experimentar na prática clínica. Então, eu acho que é uma coisa que se pode fazer na prática, mas permitir que os alunos trabalhem com o simulador é muito melhor, porque eles conseguem experimentar diferentes estratégias, antes de serem colocados na situação real, onde haja também risco ao paciente. E como eu disse, há modelos muito simples que usamos no início do treinamento, que literalmente são blocos de madeira, custam $100, sei lá, e normalmente esses simuladores não são tão caros e com os modelos de estômago,
e de cólon, normalmente a gente recebe material do açougue, enfim, então também são modelos baratos. Será que ela voltou? Waiting more questions in the chat. I have a question about simulators. Eu tenho uma pergunta sobre simuladores. Em alguns centros de treinamento no Brasil, se usa ainda modelos animais devido ao alto custo dos simuladores. E alguns autores mostram que simulação em realidade virtual não foi eficaz em substituição aos métodos mais tradicionais. Você mostrou modelos simples que podem nos ajudar a melhorar o ensino. Qual nós podemos usar? Simuladores virtuais são melhores que os outros? Aqueles que têm realidade virtual são muito caros e muitos centros não terão acesso. E eu acho que, na verdade, temos que nos perguntar o que vocês querem ensinar. Vocês estão ensinando alunos bem iniciantes a realmente... Aquele que eu mostrei para vocês é um torso, onde você pode ir mudando as configurações. Não são tão caros e dá para usar com endoscópio normal. Esses são ótimos para os alunos iniciantes, porque eles não precisam de todos os acessórios. E mesmo para habilidades mais complexas, modelos ex vivo são melhores para ensinar, por exemplo, sangramento, polepectomia, por exemplo, comparado com simuladores de realidade virtual. Eu diria que uma coisa que os simuladores de realidade virtual realmente ensinam são mais alças e mais manobras do endoscópio, mas muitos desses torsos, esses modelos, que tipo torso mais simples, podem fazer isso também. Então, eu não sei realmente se vale o investimento, a não ser que vocês tenham realmente um local central onde as pessoas vão. E nesse caso, sim, pode-se pensar em investir esse dinheiro para comprar esses simuladores de realidade virtual. Doutora Walsh, então todos participam no seu centro, estão realmente comprometidos a ensinar endoscopia com esse protocolo, ou todos instrutores usam todas essas técnicas, ou você tem alguns membros do corpo docente que não estão assim tão comprometidos a ensinar dessa maneira. Eu acho que... Bom, o que eu mostrei para vocês começou lá no Reino Unido e aí lá já está bem estabelecido. No Canadá, isso tem acontecido nos últimos 5 anos. Mas na Universidade de Toronto, nem todos ainda tiveram a chance de passar por esse curso, aprendendo formalmente sobre habilidades de ensino e recebendo feedback sobre o seu ensino. Então, as pessoas têm diferentes níveis de competência e interesse no ensino. E isso sempre é um problema em vários cursos, né? Alguns focam mais uma coisa do que em outra. Mas eu acho que, mesmo ao tentamos dar a todos um modelo simples, só isso em si já traz benefício, porque muitas vezes eles nunca foram expostos ou nunca receberam nenhuma instrução em relação a como eles poderiam tornar uma sessão mais eficaz, com maior envolvimento dos alunos. Mais perguntas? Eu, com frequência, acho que isso realmente é um problema. É um problema com o qual realmente temos que lidar. Ou seja, como convencer e fazer com que todos os outros membros do corpo docente realmente se comprometam a ensinar. Não só se comprometam aos pacientes, é claro que está lá no topo da lista, depois vem a família do paciente, e depois o médico que cuida do paciente, e com frequência o residente, o aluno, está lá embaixo na lista de prioridades. Isso realmente é um problema para nós.
Any more questions? No questions. So, thank you. Question Não temos mais perguntas? One more. about complications. Eu tenho uma pergunta Because, sobre complicações. we have to manage training and the patient safety. How can we manage complications? Então, temos que tratar do treinamento e, ao mesmo tempo, segurança do paciente. O que fazemos quando há alguma complicação? Yes. Você está querendo dizer o quê? Como ensinar a tratar de complicações? Não, eu acho que é complicações no ambiente de aprendizado. Por exemplo, se surge uma complicação durante o treinamento, como é que você faz para apoiá-lo se surge uma complicação durante a sessão de aprendizado? Eu acho que, como instrutor, você tem que estar realmente ciente de que complicações podem sim ocorrer. E aí você tem que considerar o nível do aluno para saber se ele realmente é capaz de fazer aquela tarefa que ele vai ter que fazer. Mas temos que tentar apoiá-lo durante a complicação. Todos nós teremos complicações durante a nossa carreira como endoscopistas. Então, temos que dizer para eles que isso acontece, sim, e depois discutir, não é, por que aconteceu, por que ele acha que aconteceu, e o que poderia talvez ter sido feito melhor para evitar que isso ocorra de novo no futuro. Mas eu realmente tentaria ter uma discussão mais aprofundada do problema depois, para que eles realmente saibam o que aconteceu e que possam melhorar no futuro. Muito obrigado por sua participação. E, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Eu gostaria de convidar o Dr. Paulo Bittencourt para fazer o encerramento desse evento. Paulo Bittencourt, can you hear us? No. Okay. So, I think we can wrap up. Thank you very much. And, bom, então acho que podemos concluir por aqui. Muitíssimo obrigado. Thank you, everybody. Tchau.